As eleições na Unisc já têm data definida. Vão ocorrer entre os dias 9 e 11 de novembro. A votação define os nomes para os cargos de reitor e vice-reitor, para as coordenações de cursos de graduação e de pós-graduação estricto sensu e para as chefias de departamentos. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Unisc TV os candidatos únicos à reitoria da universidade para o próximo quadriênio. O professor Rafael Ren e a professora Andréia Valim, candidatos a reitor e vice-reitora, têm uma trajetória longa de serviços prestados à Unisc. Professora Andréia, professor Rafael, sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar falando um pouquinho dessa trajetória de vocês dentro da Unisc. Pediria então que cada um de vocês se apresentasse e dissesse como a Unisc entrou na vida de vocês e como se desenvolveu essa relação com a universidade. Eu entrei em 2005 na universidade, antes disso eu trabalhava na indústria e sempre era uma paixão a sala de aula. Descobri isso na indústria através de algumas capacitações e fiz um mestrado em Porto Alegre, na PUC, mas o meu sonho realmente era me dedicar à docência. Fiz isso em 2005, no Departamento de Ciências Administrativas, que era o nome daquela época, no curso de administração. Eu ingressei na gestão superior em 2016, início de 2016, quando houve uma alteração na gestão, que o professor Jaime Laufer, o atual pró-reitor de administração, ele pediu para sair, que tinha outros compromissos ou outros interesses pessoais, e quem assumiu a pró-reitoria foi o atual pró-reitor, que é o professor Brites, Dorivaldo Brites. E dessa forma, a função de coordenador de orçamento e finanças precisava escolher uma nova pessoa para atuar. E foi aí que o professor Brites e o professor Jaime me convidaram para trabalhar na reitoria. Foi um aprendizado muito grande, porque quando nós trabalhamos num curso, como somos professores de um curso, nós conseguimos entender parte do cenário, parte das nossas relações. A partir do momento que nós vamos para a reitoria ou para a gestão superior, a visão passa a ser de um todo, de toda a universidade, uma visão mais sistêmica. E demora um tempo essa adaptação a um novo olhar. E no ano de 2017, 2 anos depois disso, portanto, a professora Carmen queria se reconduzir ao cargo para o seu segundo período de gestão como reitora, me convidou para ser vice-reitor. E foi em 2017, há exatamente 4 anos atrás, que aconteceu as eleições e ali eu virei vice-reitor, que eu sigo até hoje neste cargo. Professora Andréia. Muito obrigada, Janara, pela oportunidade de estar aqui conversando. A Unisc entrou na minha vida no momento em que eu decidi sair de Porto Alegre e vir morar num lugar mais tranquilo, numa cidade menor. Avaliamos vários municípios e, sem dúvida, ao entender, né, que aqui em Santa Cruz do Sul tinha uma universidade tão bonita, uma universidade que tinha um papel tão importante na comunidade, nós optamos por vir morar. Eu faço agora, em março de 2022, 20 anos de atuação aqui na universidade. Eu trabalhei como coordenadora de curso de graduação, eu sou da área da saúde, sou farmacêutica. Em 2010, o professor Tomé me convidou para ser coordenadora de pesquisa da universidade, no seu segundo mandato. E em 2013, né, iniciando em 2014, eu assumi o cargo de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Esse cargo eu assumi por 6 anos. No final de 2019, a gente fez a reestruturação pedagógica administrativa aqui na universidade e passei a assumir o cargo de diretora de inovação e empreendedorismo. O meu papel aqui na universidade sempre esteve vinculado às atividades de gestão, mas também à sala de aula e à relação com a pesquisa. Então, essas atividades eu sempre procurei conciliar, né, com o processo de gestão, que são atividades de um professor universitário extremamente importantes, extremamente cativantes. São coisas que eu gosto muito de fazer. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a campanha. O slogan da campanha é Juntos, Seguimos Conectados. Qual é o significado? A conexão é importante com todos da comunidade, não só a comunidade interna da universidade, que são os professores, os técnicos e também os alunos, mas também a comunidade externa, com todas as entidades, empresas, enfim, com toda a comunidade externa propriamente dito. E o juntos é que durante a pandemia, apesar de estarmos conectados, havia distância, a virtualidade. Então, neste momento, nós estamos pensando em estar juntos fisicamente,
voltar na presencialidade ou pensar na presencialidade para o próximo ano e conectados quando sempre estivemos. Por isso que é juntos, seguimos conectados, continuar com a conexão, mas cada vez fisicamente mais próximos, sempre que possível, que os protocolos permitirem, é óbvio. E para complementar, desculpa. Não, tudo bem. Para complementar, eu acho que vale a pena dizer que tanto eu quanto o Rafael já fizemos parte da equipe da professora Carmen, né, nos 2 mandatos, e a ideia de estar juntos, né, e seguir o processo da conexão tem a ver com os projetos que a gente iniciou, especialmente no último mandato da professora Carmen e do professor Rafael, que envolvem a reinvenção pedagógica, a reestruturação administrativa. Então, é um pouco da sequência do que a gente já vem trabalhando com a professora Carmen, que eu e o Rafael nos propomos, né, a dar continuidade. Falava antes, né, da pandemia. A pandemia, sem dúvida, né, trouxe enormes desafios para todos. Mas, apesar das dificuldades, a Universidade de Santa Cruz do Sul conseguiu um protagonismo com diversas ações no enfrentamento à Covid-19. O que vocês consideram de mais importante, o que vocês destacariam durante este período mais crítico? Esse eu vou passar para a Andréia responder, mas antes disso, de uma forma geral, não há dúvida nenhuma. O fato de nós sermos uma universidade comunitária, o protagonismo em combate à pandemia durante o ano de 2020 e 2021 foi da nossa universidade. Exatamente pelas competências que nós temos nas mais diferentes áreas, porque é algo totalmente novo, onde a ciência precisou entrar e começar a buscar respostas junto com o mundo inteiro, não só aqui em Santa Cruz do Sul ou na cidade onde nós atuamos. Mas eu passo para a professora Andréia, que ela sim teve um protagonismo muito grande em várias ações da nossa universidade. Em 2020, no momento em que nós nos damos conta dessa ameaça, né, que era a pandemia que se espalhava, né, mundo afora, todo mundo teve muito receio, todo mundo teve medo, todo mundo procurou se proteger. E uma coisa que a gente percebeu aqui na nossa universidade foi a coragem de enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado. A universidade, ela tem, né, dentro da mantenedora, vinculado, né, assim como é o Hospital Santa Cruz, e os laços que nos unem com o Hospital Santa Cruz, por sermos da mesma mantenedora, foram fundamentais para a gente ter a coragem. Nós temos expertises, conhecimentos em várias áreas, e isso ficou muito bem manifestado nas nossas ações, desde a atenção a pessoas que estavam passando fome, com ações vinculadas à entrega de alimentos nos finais de semana, né, foi definido lá a atividade de realizar sopa e distribuição nas comunidades mais vulneráveis, a produção de álcool, né, parceria com a comunidade, a FUBRA, a Receita Federal, que foi possível utilizar bebidas que haviam sido apreendidas para destilar o álcool e disponibilizar esse álcool para a Secretaria da Saúde, para os serviços públicos que estavam precisando, porque lá naquele começo nós não tínhamos materiais básicos, que era álcool 70 para nos proteger, a gente não tinha máscara, a gente não tinha equipamentos de proteção individual, então um conjunto de ações foi acontecendo naturalmente entre os nossos colegas, e nós percebemos que todos engajados ganhamos uma força e fomos para o front trabalhar e desenvolver esse conjunto de ações. Foi realizado foram fabricados sabão, foram entregues álcool gel para o hospital. Então, todos os nossos professores, funcionários, eles se deram as mãos e construíram estratégias para ajudar a nossa comunidade. Eu acho que o Rafael destacou, a Unisc conseguiu ser diferente, conseguiu se posicionar com muita coragem. Diferente de outras instituições que não conseguiram se colocar justamente pelo fato de não ter o tamanho, não ter a ciência tão posta no seu dia a dia, na sua rotina. Então, isso foi muito importante. Além disso, né, Jonara, conversamos em outras vezes, a questão dos próprios exames que a gente implantou aqui na universidade. Nós conseguimos ser um laboratório descentralizado do LACEN, né, realizar os testes aqui em Santa Cruz. Isso facilitou a realização, o transporte das amostras e a realização num tempo bem mais curto, permitindo identificar
as pessoas que estavam com a doença, para que se promovesse o isolamento, para que o vírus não se espalhasse demais. Com isso, a gente minimizou a transmissão do vírus, identificando rapidamente quem eram os casos positivos e também apoiando os hospitais no sentido de identificar quem estava contaminado entre as equipes de saúde. Então, essas ações fortaleceram a assistência ao serviço como um todo. Vamos voltar para a reinvenção pedagógica, né? Já aconteceu antes, né, do período de pandemia. Mesmo que tenha tido, né, todo esse período, já é possível fazer uma avaliação da reinvenção pedagógica? Começa? Começa, claro. Sem dúvida, a reinvenção pedagógica ela foi planejada pelo professor Rafael, pela professora Carmen, em 2019, com a equipe da PROAC, com a equipe da PROAD. Então, a gente conseguiu pensar numa reestruturação institucional bastante ampla e bastante importante. Nesse processo, acho que o mais importante foi o repensar na formação. Então, nós em 2020, no começo da pandemia, começamos a implementar em todos os cursos da graduação uma série de modificações na formação, pensando que o aluno ele tem que ter um papel muito mais ativo em ser ele o centro da sua própria formação. Foram implementados módulos diferenciados que permitam ao aluno desenvolver competências e habilidades essenciais para o novo mundo, para essa contemporaneidade que é um mundo do trabalho diferenciado. Então, empreender, trabalhar com ética, trabalhar em equipe, olhar em equipe para os problemas que são cada vez mais complexos, foram características que foram pensadas para o desenvolvimento dos nossos estudantes. O ensino remoto foi uma solução para o momento em que o distanciamento era necessário, né? Como vocês enxergam esse formato para os próximos anos? Perfeito. É importante entendermos que existem no Brasil duas modalidades de ensino para o ensino superior. A modalidade presencial e a modalidade EAD. O ensino híbrido que vem sendo praticado, ele não existe hoje enquanto modalidade de ensino regulamentada no Brasil. O que nós temos hoje, já desde o ano passado, uma medida provisória do Ministério da Educação que permite cursos presenciais que as atividades ocorram de forma remota em função da situação de pandemia. Essa medida provisória, ela tem um fim agora em dezembro, no término de dezembro, e não sabemos se ela será renovada ou não. A partir do momento que ela não é renovada, os cursos presenciais precisam voltar às suas atividades. É claro que durante esse período mesmo de pandemia, cursos com atividades práticas, as engenharias, parte do direito, a área da saúde muito forte, estavam presencialmente. Mas os demais cursos estão trabalhando de forma remota, que as pessoas estão chamando de híbrido. Mas esse híbrido ele não existe na legislação. Então nós estamos muito atentos para verificar de que forma isso vai ser conduzido, lá no MEC, se a medida provisória será ou não reeditada, e não sendo reeditada, pelas modalidades vigentes hoje, é necessário retornar à presencialidade já no próximo ano. Ensino, pesquisa e extensão são os três pilares de uma universidade. Como vocês pretendem intensificar a conexão entre essas três dimensões? Perfeito. A própria reinvenção no que se refere à extensão, com um trabalho de problemas reais da comunidade, tem um módulo que a professora Andréia fala muito bem, já passo para ela, que é o módulo de empreendedorismo e práticas comunitárias, que tem por objetivo, em cima de demandas da comunidade, de problemas que a comunidade tem, os alunos em sala de aula trabalharem e tentar sugerir soluções para aquelas situações. Aí eu passo para a Andréia. Esse módulo que foi implementado com a reinvenção pedagógica, ele chama-se Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias. Esse módulo permitiu para os nossos alunos, no primeiro semestre de 2020 e agora no primeiro semestre de 2021, experienciar, vivenciar situações da nossa comunidade, de empresas, de instituições, situações inclusive que envolvem o poder público e olhar criticamente, fazer um bom diagnóstico dessas dores, dessas situações, problemas e proporem soluções. O que nós percebemos nessa primeira vivência, né, que a formação, falando da qualidade do ensino, integrada com o contexto, com a realidade, é uma formação que desenvolve as competências que a gente quer no nosso estudante.
a extensão, ela é uma ferramenta super importante para o processo de graduação e a gente evidencia a partir dessa experiência e de outras tantas. Nós temos lindos projetos de extensão e esses projetos, eles sem dúvida dão uma formação qualificada para o estudante que está em processo de formação. Com relação à pesquisa, nós temos inúmeros programas de pós-graduação e as bolsas de iniciação científica, elas fortalecem essa relação. Então, integrar a comunidade aos projetos de ensino, aos projetos de extensão e aos projetos de pesquisa, ou seja, aplicar aquilo que a gente faz no nosso dia na universidade, integrado com a comunidade, transbordando o que a gente produz aqui, tem muito significado. E essa conexão, ela acontece naturalmente. Na medida em que a gente olha para as situações do dia a dia, a gente consegue fazer com que o aluno se debruce, faça o processo de aprendizagem, que pesquise e que construa esse conhecimento. E esse conhecimento construído, ele vai ser socializado através de publicações e também vai ser entregue para a comunidade na medida em que a gente vai estar apresentando soluções para os problemas que são corriqueiros, os problemas que estão na vida das pessoas. Ok. O número de inscritos no último Enem foi o menor desde 2007. A pandemia, a crise econômica, enfim, são inúmeros os fatores que interferem nessa situação. O que fazer para atrair novos alunos e mantê-los na universidade? Tem duas questões importantes. Tem aqueles alunos que estão se formando no ensino médio, que estão no momento de fazer o vestibular. Aí nós temos várias ações junto com as escolas para mostrar para esse aluno que realmente indo para uma universidade, tendo um curso superior, a empregabilidade se torna mais fácil para ingressar no mercado de trabalho. Mas nós também temos feito algumas ações para um público que já é formado no ensino médio e no ano passado não ingressou no ensino superior, exatamente em função da pandemia. Aí são ações diferentes, muito voltadas ao marketing digital, também para mostrar para esse aluno que a universidade pode, em algumas situações, levar uma empregabilidade muito rápida. Um exemplo claro que a gente tem trazido é a área da tecnologia da informação. Todos os nossos cursos aqui na universidade, os alunos no primeiro ou no segundo semestre, todos já estão empregados. E há uma falta de mão de obra muito grande, não só na região, como no mundo inteiro. Então, realmente, alguns cursos permitem uma empregabilidade quase que imediata para os alunos. No entanto, isso precisa chegar, eles precisam ter consciência, precisam ter essa informação para efetivamente virem para um processo de seleção. Ok, então. A seguir tem mais entrevista com o professor Rafael Ream e a professora Andréia Valim, candidatos a reitor e vice-reitora da Unisc. Nós já voltamos. Conosco aqui no estúdio da Unisc TV, os professores Rafael Ream e Andréia Valim, candidatos únicos à reitoria da universidade para o próximo quadriênio. Professora Andréia, antes do intervalo você falava sobre o incentivo, sobre bolsas de pesquisa. Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que retira mais de R$600 mil para a ciência e pesquisa. Quais as perspectivas de vocês com o futuro das políticas públicas para o setor da educação? Nós estamos bastante preocupados, com essa situação que envolve o ensino superior como um todo, desde do momento em que o FIES deixou de ter intensidade, o apoio para a graduação, nós tivemos uma redução dos incentivos para a formação no ensino superior como um todo. Então, quando a gente olha que há menos editais, há menos recursos para pesquisa, para ciência, para formação, a gente se preocupa, nós temos muitas bolsas para mestrado e doutorado, a gente se preocupa muito com a continuidade desses programas. Então, a gente vem trabalhando nas diferentes esferas, em diferentes associações. A professora Carmen tem uma atuação muito forte junto à ABRUC, às instituições comunitárias do país todo, o Comung, que são as instituições gaúchas. Além disso, os fóruns de pró-reitores, a gente tem buscado se articular e fazer movimentos importantes para que a ciência brasileira não fique prejudicada. Além disso, existem os fundos setoriais
o FNDCT, que são recursos previstos no orçamento, que foram contingenciados, descontingenciados, e agora a gente ainda tem uma expectativa de que se consiga colocar no orçamento do ano que vem. Nós estamos trabalhando, são ações políticas, são ações que envolvem articulação, e a gente vem buscando, enquanto Unisc, enquanto professores aqui da instituição, em parceria com as associações, buscar fortalecer, passar para os nossos representantes políticos a importância disso, convencê-los, dentre outras pautas que eles têm, que para nós, né, brasileiros, a ciência é importante. A universidade já definiu que no próximo semestre as aulas voltam à presencialidade. Você falava um pouco antes, né, do intervalo sobre isso. O que isso significa para a continuidade do ensino e também para atrair novos alunos? Perfeito. Na reinvenção, nós já pensamos e foi planejado que o currículo semanal, as atividades semanais, parte delas ocorreriam de forma virtual EAD. Porque todos os cursos presenciais, fora saúde e algumas engenharias, permite que um curso presencial tenha até 40% de aulas virtuais. E essa virtualidade ela está presente na reinvenção. Parte, eu não sei se todas elas, mas parte das sextas-feiras, o aluno tem uma atividade, mas não precisa vir na universidade. Então isso permanece. O que nós estamos trabalhando muito forte, a PROAC, a Pró-Reitoria Acadêmica, eles estão trabalhando muito forte em capacitações dos professores, porque está ocorrendo um fenômeno junto aos alunos. Como eles experimentaram a virtualidade e parte das atividades elas podem com a mesma qualidade ocorrer à distância, eles estão verificando quais são as atividades que vão ocorrer presencialmente. Porque nós temos dito que dificilmente um aluno vai vir de um outro município para Santa Cruz do Sul, por exemplo, para ter uma aula que ele poderia ter exatamente a mesma aula com o uso da tecnologia. Então a aula presencial ela tem que ter alguma metodologia que vai encantar o aluno e o próprio aluno vai perceber que o esforço financeiro do transporte, da alimentação e o esforço físico vale muito a pena e é necessário vir para a presencialidade para ter esses encontros. Professor Rafael, no plano de gestão está previsto o desenvolvimento da capacitação docente de forma regular e o plano de aperfeiçoamento dos técnicos administrativos. Como isso se dará na prática? Perfeito. Durante o ano de 2020, logo quando iniciou a pandemia, os professores receberam uma capacitação muito forte na tecnologia, no uso da tecnologia, porque as pessoas estavam trabalhando presencialmente e logo foram para suas casas para trabalhar de forma remota. Então o foco naquele momento foi a tecnologia. Terminou o primeiro semestre de 2020, teve uma capacitação voltada às metodologias de ensino ligadas às tecnologias. Isso ocorreu também no início de 2021. Então a ideia da capacitação contínua para os docentes é exatamente dar o suporte necessário para a continuidade das aulas de qualidade que as pessoas vão fazer de uma forma remota ou de uma forma presencial, que nós já falamos que está previsto para o próximo ano. Já para os técnicos administrativos, a ideia é fazer um plano de capacitação voltado para cada uma das áreas de atuações. Até então nós fazíamos na universidade muitas capacitações que eram iguais a todos os técnicos. A ideia agora é focar na competência e na necessidade de cada uma das áreas. Outro ponto do plano de gestão diz respeito à criação de fóruns permanentes de discussão para a construção coletiva da Unisc. Como seriam esses fóruns? Começo. Nós pretendemos, né, dar continuidade àquilo que nos foi sempre muito caro ao longo dos mandatos da professora Carmen, que é o diálogo, né? Então, criar espaços para fazer trocas, para fazer escutas, na verdade, fortalecer os espaços que já existem é uma das perspectivas, né? Tanto com os técnicos administrativos quanto com os docentes. Eu acho que esse caminho de comunicação ele é fundamental. A gente tem um conjunto de fóruns instituídos, né? Que são práticas aqui na instituição. Por exemplo, com os estudantes, reuniões com o DCE, com o DA, reuniões periódicas entre os docentes e os seus colegiados, entre as esferas que compõem o CONAC, que é o Conselho Acadêmico, e o Conselho Universitário. Então, a partir desta lógica, desta dinâmica, né, a gente pretende usar muito dessa estrutura que já está posta nos estatutos, no regimento da universidade e construir a partir desta relação outros canais para que possamos, de fato, estar atentos à realidade, ao contexto,
contexto, as mudanças, né, aquilo que a gente precisa estar acompanhando ao longo do processo das mudanças que vão acontecendo, tanto no processo de implementação, da reinvenção pedagógica, quanto no processo da própria reinvenção administrativa. A gente fez muitas mudanças importantes em termos de estrutura aqui da universidade, e essas mudanças, elas se configuram como uma nova forma de fazer, de praticar a gestão, a condução, né, de todas as instâncias. Então, nossa proposta é estar disponíveis, estarmos abertos. O Rafael vem mencionando aos setores que nós estamos visitando, de criar com uma certa periodicidade, mensalmente ou com uma menor temporalidade, momentos para que a gente possa se aproximar dos técnicos administrativos, dos professores, uma agenda livre, né, um momento específico ao longo do mês, ao longo de um período em que a gente possa receber as pessoas para conversar, para que elas de fato nos coloquem os seus desafios, a sua percepção enquanto processos, enquanto melhorias possíveis, né, enquanto insatisfações. Que outros pontos do plano de gestão vocês gostariam de destacar que nós não perguntamos? Uma questão muito importante que nós estamos falando, que a professora Andréia abordou anteriormente, é a ampliação do crédito educacional. Isso é muito importante. A professora Andréia colocou que no ano de 2014, 2015, houve uma grande alteração no FIES. E isso não só na nossa universidade, mas no Brasil inteiro. Mas que afetou efetivamente o número de alunos nas universidades. E a Unisc não foi diferente. Naquele momento, nós reativamos um crédito que já existia no passado, chamado Crédito Unisc, que permite ao aluno pagar a metade da sua faculdade durante o curso e a outra metade depois de formado. Essa é uma das ações, mas claro que devem existir também ações públicas ou algum tipo de política pública de financiamento. E também dito pela professora Andréia, a nossa atual reitora muito atuante no Comung, as universidades comunitárias do Rio Grande do Sul têm tido uma pauta junto ao governador Eduardo Leite para fazer com que parte do orçamento do Estado seja revertido através do financiamento estudantil do Rio Grande do Sul. Algo parecido como se fosse o FIES, só gaúcho. Então essas ações estão muito fortes no plano e devem ser ampliadas porque parte da população brasileira não consegue acessar o ensino superior se não tiver algum tipo de financiamento ao bolso. Eu gostaria de destacar que nós estamos trabalhando muito fortemente na interação com a comunidade, na construção de caminhos para fazer inovação, para o desenvolvimento aqui da nossa região, na interação com empresas. Então, a Unisc já é uma universidade muito integrada, muito conectada com a demanda, com o contexto aqui da nossa região e das outras regiões onde estamos inseridos. Então, nesse sentido, as nossas ações de interação com as empresas, interação com os ambientes de inovação, o parque tecnológico, a incubadora tecnológica, também para nós é caro e na medida em que a gente vai interagindo cada vez mais com o saber da academia e as dores, as situações, né, da comunidade. Então, esse é um aspecto que, sem dúvida, a gente destaca. Qual mensagem vocês deixam para a comunidade acadêmica sobre como pretendem conduzir o mandato de vocês à frente da universidade? Perfeito. Parte do que nós já falamos. Ampliar as escutas, mas não aquelas escutas que já existem na universidade através das reuniões formais, através dos vários conselhos, mas uma escuta sem pauta. Então, nós pretendemos, com uma certa frequência, ouvir as pessoas, ouvir os técnicos, os professores, para entender um pouco mais a nossa comunidade acadêmica. E, nesta linha, fazer o que nós fizemos e muito bem no ano de 2020 e 2021, que é ampliar as ações da nossa universidade nas comunidades onde nós atuamos, para marcar cada vez mais que nós somos efetivamente uma universidade comunitária. Bom, acho que está sendo uma experiência muito boa, né, esse processo da eleição. Acho que a mensagem final, assim, a gente pede muito a participação dos nossos estudantes, né, em virtude do processo eleitoral ser presencial e as atividades acadêmicas muito estarem sendo remotas. Então, a gente tem uma sensibilidade muito grande no sentido de trazer os nossos estudantes para esse momento, trazer os nossos estudantes para virem até a universidade nos dias 9 e 11 de novembro, aqui em Santa Cruz do Sul, em Capão, Sobradinho, Monte Negro.
e Venâncio no dia 10. Então, a gente gostaria muito de contar com a participação dos nossos estudantes. Sem dúvida, os nossos professores, né, como a gente tem eleição em vários níveis de gestão, é importante que todos participem. Os nossos técnicos administrativos, é muito bom contar com o olhar de vocês. E destacar que o nosso plano de gestão, né, Rafael, ele está em processo de construção. A gente está ainda com uma escuta muito ativa. Nós estamos pedindo a contribuição de todos os setores, de todos os estudantes, da comunidade em geral. Nós acreditamos muito na Unisc, acreditamos muito no papel que a Unisc tem nas regiões de inserção. Professor Rafael, professora Andréia, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Lembrando que nós, da Unisc TV, vamos acompanhar o processo eleitoral que acontece entre os dias 9 e 11 de novembro. Todas as informações você pode saber através das nossas redes sociais. Até mais!